Boa tarde a todos e a todas. Hoje teremos a nossa segunda aula a respeito da filosofia de Confúcio. E eu gostaria de ler para vocês alguns textos do ensaio introdutório de Giorgio Cinedino, a sua tradução integral dos Analectos de Confúcio, que foi publicada pelo Publifolha. É a melhor tradução dos Analectos já feita no Brasil, a partir diretamente do chinês, ao contrário de muitas outras traduções, são breves antologias traduzidas a partir. Escreve o seguinte: a língua chinesa antiga é extremamente concisa. O chinês antigo, ao comunicar-se, visava, em primeiro lugar, a fazê-lo de forma mais simples e clara possível, não raro oferecendo apenas uma conclusão oracular. A língua chinesa é quase monossilábica, e os ideogramas, como vocês sabem, permitem várias interpretações quanto ao sentido. Diferentemente do filósofo ocidental, não existe uma expectativa de que o pensador chinês defendesse discursivamente as suas ideias, buscando, inclusive, encontrar dificuldades no seu próprio raciocínio. Essa característica do texto chinês levou pensadores ocidentais a criticar os Analectos por sua simplicidade e suposta falta de profundidade. De fato, veremos que a maior parte das passagens é crua e direta, frequentemente parecendo ser pouco mais do que um truísmo. A crítica de Hegel desvela diferenças significativas que existem entre o pensamento ocidental e o chinês. Os Analectos são divididos em 20 capítulos, que em chinês levam o nome de pian. Cada pian é segmentado em parágrafos chamados de zhang. Cada zhang contém sentenças chamadas de zhu. Os pian são reunidos em 10 zhuang. Zhuang quer dizer rolo de bambu. Na dinastia Zhou, os livros chineses eram escritos ou em toalhas de seda ou em esteiras de bambu. O papel passou a ser empregado amplamente apenas na dinastia Han. No caso de Os Analectos, a divisão em capítulos é tardia, e os títulos correspondem, normalmente, aos 2 primeiros ideogramas da primeira máxima de cada capítulo. Tentamos adotar títulos para os capítulos que registrem, em certa margem, o conteúdo principal da divisão, do tradutor. Bem, o sistema educacional chinês exigia a memorização de textos, tanto na China e, em menor proporção, também para os chineses de hoje. Conhecer um texto é ser capaz de decorá-lo. Da mesma forma, explicar um texto é ser capaz de encontrar relações literais entre diversos textos. Nada mais diferente do que a nossa maneira de ler uma obra, em que conhecer um texto nos impõe
resumir o argumento em que explicar um texto exige que o interpretemos para além das palavras originais. Ao lermos os analectos, portanto, devemos interpretá-los imediatamente. Sendo uma tradução que beira a literalidade, o leitor encontrará um português bruto, por sua vez telegráfico e sem requintes literários, ao contrário das transcriações poéticas que Haroldo de Campos fez do livro dos Cantares, né? O Shi King, aliás, também organizado por Confúcio. Isso está de acordo com o chinês original de os analectos, que nada mais são do que anotações feitas pelos discípulos de Confúcio sobre o que o mestre havia dito, do mesmo modo que os sutras budistas são anotações feitas por discípulos que estavam presentes nos sermões de Buda, assim como os próprios evangelhos são depoimentos, né, dos 4 evangelistas. E os textos de Platão, por sua vez, pretendem ser transcrições mais ou menos fiéis dos discursos de Sócrates. Claro que, nesse caso, a intervenção literária pessoal de Platão foi bem maior. Bem, a filosofia chinesa, mais do que um conjunto de pensadores e tendências empenhadas na descoberta da verdade, que pouco a pouco alcançamos, é um grupo de escolas tentando distinguir o sentido de uma verdade pré-existente, absoluta, representada pela tradição. Os analectos e o caminho, o clássico do caminho da virtude, né, o Tao Te Ching, ou Dao De Jing, de Lao Tzu, são os 2 textos seminais da cultura chinesa. Embora tenham sido compilados há 2.500 anos, os analectos incorporaram-se à vida social na China, como senso comum, de modo que mesmo chineses que nunca o leram conhecem seu conteúdo, seja por meio de anedotas incorporadas ao folclore nacional, seja por meio de provérbios que sintetizam o pensamento e os ideais de Confúcio. Num plano mais profundo, os analectos nos permitem conhecer e entender a mentalidade chinesa. Nessa obra, vê-se por que são tão caras aos chineses questões como tradição e valores familiares, autoridade e hierarquia, o respeito ao estudo e o apego aos símbolos do poder. Aliás, não apenas na China, mas em todos os países asiáticos que receberam influência chinesa, como o Japão, Coreia, o Vietnã, o Laos, Camboja, Singapura. Em todos esses países, até hoje, Confúcio é bastante estudado. A própria bandeira da Coreia do Sul traz o símbolo dos Paquá, né, os 8 trigramas do I Ching, obra estudada e comentada por Confúcio. Particularmente esclarecedor é encontrarmos em Os Analectos elementos para percebermos as reais dificuldades de estabelecer um diálogo intelectual consistente entre as tradições intelectuais do Ocidente e da China. Seria pertinente questionar
a capacidade de os analectos explicarem a realidade chinesa dos nossos dias, uma vez que foram compilados há 2.500 anos. Abrindo um parênteses, desde a adoção do confucionismo como doutrina oficial de Estado até a Revolução Chinesa de 1949, o confucionismo se manteve com altos e baixos como a ideologia oficial do Estado, encontrando como rivais, em algumas épocas, o budismo e o taoísmo. Na época da Revolução Cultural Chinesa, entre 1967 e 68, o pensamento de Confúcio foi banido, assim como muita coisa da cultura tradicional chinesa. Mas a partir da queda em desgraça do chamado Bando dos Quatro, entre os quais estava Jiang Xing, né, a viúva de Mao Tse-tung, e a ascensão de Deng Xiaoping, no final dos anos 70, houve uma progressiva recuperação da cultura tradicional chinesa, inclusive do pensamento de Confúcio, que está presente na própria reformulação do marxismo por autores chineses, inclusive no próprio pensamento de Mao Zedong, nós podemos encontrar, de maneira mais ou menos disfarçada, ecos do pensamento confuciano. Prosseguindo com a leitura. Na China, não houve uma quebra tão radical entre tradição e modernidade, como na Europa. Vamos pensar no Renascimento europeu e, sobretudo, na Revolução Francesa. Há razões para acreditar que a fragmentação e as convoluções ao final da dinastia Qing, entre 1644 e 1911, quando aconteceu a proclamação da República, seguem padrões de mudanças encontrados no passado. Na China, a transição entre dinastias sempre terminava com o retorno aos valores e à identidade chineses, tais como sempre foram. Aliás, tanto na China, quanto na Coreia, quanto no Japão, pelo menos até o final da Segunda Guerra Mundial, quando começa a ocidentalização desses países. Entretanto, podemos perceber nas instituições chinesas, família, educação, governo, o peso de uma lei cultural milenar. Os analectos desvelam um pouco dessas relações de poder, da forma como são moralizadas e como a moralidade pública é petrificada no caminho dos antigos. Na cultura tradicional, tanto chinesa quanto japonesa, não se buscava o novo, a originalidade, a invenção pessoal, e sim o diálogo permanente com a tradição. Daí um certo conservadorismo na cultura oriental, se nós tomarmos como parâmetro de comparação a evolução da arte e da cultura no Ocidente. O que não quer que esteja certo, que o outro esteja errado, apenas são diferentes. Confúcio é o adepto por excelência desse caminho, tendo se transformado no modelo por chinesa acreditado, não por heróis míticos do passado, imperadores, guerreiros, santos.
e os apresentava como modelos de conduta na busca do que ele chamava de o homem perfeito. Bem, essa é uma característica viva do pensamento e ação chineses, de dar a impressão de que a perfeição estava ao alcance de qualquer um, desde que esse qualquer um estivesse conectado com a herança da tradição. Essa crença, que se repete no taoísmo e no budismo, atenua um pouco a pressão resultante de se viver sob estruturas autoritárias de governo, que até hoje estão presentes em grande parte da Ásia. A ideia de autoridade não é monopólio do Estado, encontrando-se dispersa na família, na educação e na espiritualidade. O personagem histórico, em certos pontos, é a antítese dessa visão heróica. Confúcio, que viveu entre 479 e 551 a.C., é a tradução em português de Kong Fu Zi, ou aquele mestre Kong. Kong era seu sobrenome, e era seu nome, e Zhong Ni, seu apelido, né? Seu pseudônimo literário, digamos assim. Confúcio nasceu da união entre seu pai Shuliang He e uma mulher do povo, fora da legitimidade dos ritos ortodoxos do país. Ela, uma adolescente de 15, 16 anos, ele já um idoso de mais de 70 anos. Esse tipo de casamento era comum na China da época. Assim, os ideais de vida de Confúcio foram determinados por sua condição de indivíduo livre de ascendência nobre, mas pobre e sem meios para pôr em ação seus ideais de governo. Quando jovem, realizou os mesmos tipos de trabalho que pessoas pobres e escravos faziam na China. Há indícios de que Confúcio adquiriu conhecimento e especializou-se nas tradições de Zhu por esforço próprio, né, como autodidata. Confúcio nunca foi um revolucionário, muito pelo contrário. Era profundamente conservador, mas a maneira como ele interpretava a tradição era, de certo modo, inovadora na China da época. Por exemplo, quando ele defendia concursos públicos no lugar da simples nomeação de protegidos e aristocratas. Tornou-se professor particular de ritos, que podem ser entendidos como um misto de regras de etiqueta e de leis tradicionais seguidas pela aristocracia. Confúcio não conseguiu compor com a pequena nobreza, que possuía o poder de fato em Lu, uma influência, né, sobre os destinos do reinado. Suas tentativas de apoiar o duque de Lu terminaram por colocá-lo em conflito com 3 clãs de pequenas aristocracias que detinham o poder de fato no país. E Confúcio saiu em exílio semi-voluntário, à procura de serviço nas cortes das nações vizinhas. E nunca encontrou em vida um príncipe que desejasse adotar os seus preceitos. Confúcio viveu na China antes de sua unificação, num império centralizado. Nessa época, conhecida por 3 dinastias, o país era uma confederação mais ou menos frouxa
de clãs que apoiavam um rei. Confúcio viveu na última das 3 dinastias, a de Zhou. Nela, duques estavam a serviço do Filho do Céu, título do rei de Zhou, que havia tomado o poder na dinastia anterior, Shang. Essa mudança não havia se justificado culturalmente pela força e violência dos exércitos de Zhou, mas sim pela leitura de que Shang havia perdido a legitimidade de governar. Tudo sob o céu, nome que os chineses davam à China naquela época. Os chineses chamam de mandato do céu a chancela divina que recai sobre o destino dos homens e das instituições. Quando um soberano não corresponde mais aos anseios, seja da nobreza, seja da população, é um sinal de que ele perdeu a graça dos deuses, de que ele perdeu o seu mandato do céu e, portanto, pode ser deposto. Confúcio acreditava nessa forma de predestinação, que era moralizada para incluir uma crença em que o céu, a divindade, agia como um tipo de bondade suprema que dava sentido às coisas. Não é necessário dizer que Confúcio terminou sua vida como um membro respeitado da sociedade, mas sem nenhum poder real. Ele tornou-se um modelo da crença confuciana de que primeiro se deve tentar pôr os ideais de governo dos bons em ação. Se não for possível, como uma segunda opção, é preciso recolher-se a uma vida meditativa e elaborar obras para a referência dos homens nobres ou homens perfeitos que estariam por vir. Portanto, Confúcio fracassou, pelo menos em vida. A incapacidade latente do confucionismo de desvincular-se intelectualmente do poder constituído amarrou aos costumes e às diferenças intestinas da sociedade chinesa. Confúcio tentou encontrar um equilíbrio entre perfeição moral e sucesso social, que não parece ser possível, se considerarmos não apenas a sociedade chinesa, mas qualquer outro agrupamento humano. Claro que, como foi dito, diversos reis na China, na Coreia, no Japão, em outros países asiáticos, justificaram as suas ações, a sua maneira de governar, a partir da filosofia confuciana. E não significa que eles tenham, de fato, colocado em prática todos os preceitos confucionistas, que incluíam, por exemplo, a compaixão. Mesmo as piores ditaduras na Ásia sempre encontraram um jeito de invocar Confúcio em sua defesa. Por exemplo, a Coreia do Sul, que desde 1945 até pouquíssimo tempo atrás foi e continuou sendo uma ditadura militar, um protetorado norte-americano, e que invocava para justificar, né, o seu domínio autoritário a filosofia de Confúcio. Na Coreia do Norte, embora seja um país socialista, também há muito da doutrina de Confúcio no marxismo adaptado à realidade coreana, norte-coreana, no caso. Mesmo em Taiwan, criada a partir da fuga dos nacionalistas chineses
chineses liderados por Kai-shek, após a vitória de Mao Zedong, né, no continente, mesmo Taiwan também prosseguindo. Passemos agora ao problema do que é o confucionismo. Trata-se de um conceito de difícil entendimento. O pensamento chinês pode ser apresentado em sua forma madura, teses, interrelações, além do confucionismo, o budismo e o taoísmo. O confucionismo é uma escola de pensamento que se transformou em um verdadeiro sistema cultural. Como é possível? Se compararmos as escolas de pensamento gregas com as chinesas, veremos que há uma importância menor do pensamento e da criatividade individuais do lado chinês. Tanto que, quando alguém escrevia um livro e considerasse esse livro importante, ele não assinava o livro com o seu próprio nome. Ele atribuía esse livro ao Imperador Amarelo, ou a Lao Tzu, ou a Xuanzhu, ou a qualquer outro autor clássico. A pessoa cedia os seus direitos intelectuais em relação à obra para que ela fosse reconhecida devido a essa autoria apócrifa. Bem, pensamento na China é mais uma circunstância de convívio e da luta pelo reconhecimento da sociedade por uma escola de pensamento. Portanto, quando falamos em Confúcio, devemos ter em mente não apenas o trabalho intelectual realizado pelos discípulos, mas também todo o trabalho político em busca de patrocínio político para a escola. Isso é regra para qualquer pensamento na China. Temos como obra de Confúcio, mas como um complexo de relações entre pensamento, o tipo de trabalho político que foi realizado com base nesse pensamento e o tipo de recepção que tal trabalho recebeu das elites e do governo. Além disso, houve vários acréscimos de pensadores posteriores, confucionistas ou neoconfucionistas, como é o caso de Mêncio. O confucionismo persistiu como uma doutrina palaciana até o fim da dinastia Han, quando foi duramente criticado pelo pensamento taoísta. Somente com a dinastia Song, o confucionismo amadureceu como uma doutrina holística de governo do indivíduo e da sociedade, absorvendo uma doutrina da salvação budista e um tipo de vida fora do mundo burocrático, pregada pelo taoísmo. Esses dois elementos vinham equilibrar uma vida de busca de sucesso e distinção social pela virtude e estudo, advogada pelo confucionismo, e a incapacidade real de que todas as pessoas pudessem alcançar esse objetivo. Naturalmente que isso não seria possível sem a existência de exames públicos ou concursos públicos de acesso à carreira burocrática, que selaram a sorte do confucionismo como credo oficial da civilização chinesa. Com o avanço populacional do país, não era possível a aristocracia de sangue ocupar todas as posições de poder, que mantinha abertas as oportunidades a pessoas talentosas do povo. O confuciano médio, portanto,
era toda pessoa que, desde a tenra idade, passava a se preparar para os exames públicos. O intelectual chinês tinha em comum com o mestre a busca individual e emocional chamada de estudo, seu dever de contribuir para a sociedade por meio da busca de cargos públicos e sua fidelidade aos pais e aos superiores sociais. Isso nós já comentamos na primeira aula, que o confucionismo prega esse respeito à hierarquia, que podemos chamar também de submissão, né, dos filhos e da esposa em relação ao marido, do marido em relação ao patrão, dos filhos, quando na escola, em relação aos professores, de todos os cidadãos em relação ao soberano, e assim por diante. Os analectos não devem deixar de constar como leitura obrigatória para qualquer pessoa que deseje entender a China. Ao lermos os analectos, teremos a sensação de que é difícil para a China ir além do que se acredita ter sido ela no passado, uma vez que o passado chinês é em parte histórico e em parte lendário ou mitológico. Durante milênios, não houve o menor interesse em registrar a história chinesa por escrito, o que só passou a acontecer tardiamente com Sima Qian. Ao lermos os analectos, assim, teremos a sensação de que é difícil para a China ir além do que se acredita ter sido ela no passado, pois dentro do pensamento chinês não há um caminho de ruptura com suas tradições milenares. Ao contrário, toda revolução e toda mudança devem ser justificadas pela renovação da tradição. Isso é puro Confúcio. Talvez daí a revolta dos maoístas contra Confúcio na época da Revolução Cultural. Na história chinesa, o caminho do sucesso necessariamente passa pelo Estado, e o caminho da felicidade passa pela família e pelo consenso. Não há espaço para a revolta do indivíduo contra a sociedade, o que as ditaduras adoraram, né? Que, por sua vez, parece estar por trás das mudanças que construíram o que chamamos de mundo moderno. Na China, o pensamento somente sobrevive se apoiado por um grupo que reproduz as estruturas de autoridade da família e do Estado. Portanto, para a nossa cultura ocidental, isso parece ser algo bastante autoritário, né? Extremamente conservador. Vamos ler o primeiro capítulo dos Analectos e nas próximas aulas leremos mais alguns capítulos. Primeiro rolo, capítulo 1, Xuer, a porta para o caminho. Comentário introdutório. Os analectos de Confúcio não discutem problemas de forma sistemática, como se vê nos textos da cultura ocidental contemporânea. Boa parte das obras clássicas chinesas são compilações de máximas e ditos sapienciais. Dentro dessa tradição, os analectos deram origem a um gênero literário chamado registro das tradições orais, Yulu, cujo conteúdo é apenas uma seleção de notas tomadas pelos discípulos, reproduzindo o que disse o mestre, e coligidas postumamente num volume.
De qualquer maneira, para tornar o texto mais acessível, procurou-se distinguir temas específicos em cada um dos 20 capítulos, com base na notação inicial de cada capítulo do comentário de Xin Bin. O tema do primeiro capítulo, A Porta para o Caminho, foi extraída de uma anotação de Zhu Xi. Aqui, um modelo de cultivo moral de Confúcio é apresentado em suas linhas gerais. Nessa tradição de pensamento, não existe contradição entre moralidade individual e política. Pública é a culminação de um processo de aperfeiçoamento ético passa tanto pela instrução de ideais comuns. Compreendia um currículo formal de textos, mas a sua essência era a transformação de atitudes e comportamentos do indivíduo centrada num conjunto de virtudes fundamentais. Vamos ler, então, o primeiro aforismo dos Analectos. O mestre disse: aprender algo e depois poder praticá-lo com regularidade. Isso não é um contentamento? De lugares distantes. Isso também não é uma alegria? Se as pessoas disso não sinto rancor, isso também não é característica do homem nobre? Comentários. Esses temas discutidos pelos analectos. Os chineses qualificam Confúcio como pensador, estadista, educador. Nos analectos, essas três dimensões, filosofia, política, educação, aliam-se em torno de um tema fundamental, o estudo. Estudar, portanto, não significa busca de conhecimento, mas um tal, ou dao, né, um caminho, um método que pode resolver, ao mesmo tempo, problemas morais, éticos e sociais, e assim harmonizar as relações na sociedade. Essa é a proposta de Confúcio a um resumo simplista do argumento dos analectos. O primeiro grande tema, talvez o tema central deste livro, é mesmo estudar, que tem conotações muito diferentes das que são dadas ao termo em português. Em chinês clássico, aprender e estudar correspondem ao mesmo ideograma, shui. Tanto o processo de estudar como seu resultado, o aprender, estão unidos num único termo, o que significa que aquilo que se estuda deve necessariamente ter uma utilidade definida. E só isso pode ser atingido, e isso só pode ser atingido por meio de uma prática regular. Estudar tem como fim criar hábitos e disciplinas de vida. Daí que o modelo confuciano exige a existência de um mestre e sua centralidade no processo de aprendizagem. Como em toda a cultura oriental, né, o mestre é muito valorizado. Na prática, estudar requer que o discípulo tome o mestre como modelo e inspire-se em suas palavras e atitudes. Na Índia, há um provérbio que diz que você precisa ter mais cuidado na escolha do seu guru do que na escolha da esposa, porque a ligação com o guru é eterna.
Zhu Xi diz, de forma contundente, que aprender significa imitar. Em outras palavras, esse processo envolve não apenas a repetição e memorização de textos, mas também um constante escrutínio moral entre mestre e discípulo. Embora, em teoria, essa proposta seja fascinante, na prática sempre é difícil preservar a criatividade, a liberdade de expressão e, por vezes, até o próprio ideal de aperfeiçoamento moral. Isso segundo uma leitura do Ocidente. O segundo tema evocado por essa passagem é a amizade. O que é amizade? Em chinês clássico, amigo é aquele com quem se tem ideais comuns. Os chineses antigos diziam que as coisas que possuem a mesma natureza permanecem juntas, donde se percebe que a amizade tinha uma dimensão moral muito clara. Há uma série de palavras em chinês antigo que permitem distinguir os conhecidos dos amigos e os amigos dos amigos de verdade. Essa primeira passagem emprega um dos termos mais poderosos do chinês antigo para amigo, duas pessoas de naturezas similares. Lado a lado, o ideograma Peng é composto pelo desenho de duas luas. Algumas interpretações dessa passagem indicam a possibilidade de que os amigos vêm de longe para discutir o caminho, fazer-se conhecer, criar comunidades ou escolas de pensamento. Eis a natureza ideal de uma das mais importantes relações sociais no confucionismo, a amizade. É o do homem nobre, o homem perfeito, Junzi, modelo de perfeição para os que se dedicam ao caminho do estudo, aos quais nos referimos por estudiosos, Shuize. A perfeição do homem nobre é eminentemente moral, mas existe certa dualidade na origem do termo, que contamina o que deveria ter um sentido puramente moral. Tanto a palavra chinesa quanto a tradução adotada aqui reproduzem essa dualidade. Nobreza tem uma dimensão ética e, ao mesmo tempo, social, assim como aristói, em grego, que significa os melhores, de onde vem a palavra aristocrata. Assim, o homem nobre de Confúcio transita pelos dois campos, o da perfeição moral e o da nobreza de sangue. Outro aspecto desse terceiro tema é como fazer prevalecer o modelo moral do homem nobre. Se, para o desenvolvimento moral do indivíduo, estudar basta, no plano coletivo é necessário criar instituições para acolher essa nova elite ética que Confúcio se propunha educar. Assim como os representantes das outras escolas de pensamento da época, Confúcio procurou uma solução de acomodação para o problema, da maneira mais autenticamente chinesa. A nova elite de estudiosos deveria assumir a administração pública, na condição de assessora das aristocracias regentes. De maneira algo similar, no seu livro A República, Platão diz que o governo deve ser exercido pelos filósofos, né, pelos sábios, pelos eruditos. Portanto,
confucionismo, enquanto doutrina ética, funda-se numa série de contradições feitas pela tradução. É preciso destacar os ideogramas iue e lê, vertidos nessa primeira passagem. Os dois substantivos relacionam-se de modo que contentamento é a alegria que se sente para si, enquanto a alegria é a manifestação desse contentamento para os outros. Isso tem sentido na medida em que o confucionismo não advoga uma pura disciplina social. Ele envolve também o aperfeiçoamento psicológico do indivíduo. Um dos pontos mais marcantes dessa doutrina é a sutileza das intuições a respeito da natureza moral do indivíduo, sem ignorar sua profundidade psicológica. E aqui terminamos a leitura do primeiro capítulo dos Analectos de Confúcio. A partir vem, leremos